vou mostrar esse gráfico aqui que eu mostrei na aula passada, né? Esse é um escoamento médio, que é o resultado típico de um modelo, tá? Esse resultado aqui é um resultado de modelo KY, tá? Então, olha bem o que a gente está observando aqui. A gente observa todas as características daquele escoamento que eu comentei com vocês. Então, você vai ter o quê? Você vai ter o escoamento aqui incidente chegando. Vamos trocar de cor, tentar pegar uma outra cor, sei lá. O que será que vai ficar bom aqui? Vamos tentar usar um amarelo? Então, ó, vou usar um amarelo e vamos ver se eu aumento um pouquinho a... O amarelo também não vai dar certo. Vamos ver branco, vamos ver se vai dar melhor com branco. Não, é a mesma coisa, todos eles ruins. Mas olha só, aqui está o meu escoamento que está chegando. Nota que eu vou ter do mesmo jeitinho que eu tinha explicado para vocês. Ó, parte do escoamento vai para baixo. Aqui tem o vórtice da ferradura, que vai sair circulando aqui para o lado. Tá vendo? Parte do escoamento sobe, aquela questão que eu falei para vocês. Ele sobe com inércia demais, e aí ele não consegue recolar no teto. Então, aqui no teto já tem uma regiãozinha de recirculação. Ele volta para cá, e eu tenho essa região de recirculação atrás do obstáculo. Isso daqui é, então, uma descrição bastante, vamos dizer assim, simplificada do meu escoamento. Quando eu penso em turbulência, não, ela, na verdade, é o quê? É uma descrição baseada na média das velocidades. O que a gente não pode perder nunca de visão é que, na verdade, o meu escoamento é isso aqui, tá? Então, se você for lá na prática observar o escoamento que você vai de fato encontrar é esse sujeito aqui, que é esse escoamento que não tem muita coisa a ver com aquilo que a gente estava observando lá atrás, né? Aquelas regiões de recirculação bonitinhas aqui, bem definidas, bem desenhadas, elas não estão presentes aqui, né? Isso daqui é o quê? Isso daqui é o instantâneo. Isso é o que eu observo na prática. Mas, se eu tiro uma média... Vamos passar de novo. Mas, se eu tiro uma média ao longo do tempo, aí eu observo aquilo que a gente estava vendo lá. Olha só. Aqui dá para a gente ver mais claramente aquelas estruturas que estavam desenhadas lá atrás. Deixa eu tentar fazer assim para ver se a gente consegue fazer um print screen. Descartar. Agora, deixa eu botar aqui na minha última folhinha. Vou botar só um minutinho, gente. Novo slide. Branco. Vou botar esse carinha aqui. Deu certo? Não, não deu certo. Não deu certo. Melhor mostrar para vocês daquele jeitinho mesmo que estava. Peraí, só voltar para a apresentação, tá? Pronto. Ó, aqui dá mais ou menos, quando a gente observa isso, dá mais ou menos para a gente observar, né? Aquela região de recirculação atrás, se vocês observarem os vórtices, ó, aqui, ó, o descolamento e a região de recirculação acontecendo aqui, tá? Aí, voltar um pouquinho, de novo, aqui, volta, aqui e pausa, tá? Eu consigo aqui, quando eu olho para esse escoamento, eu consigo aqui observar direitinho, ó. Aqui eu vou ter o quê? A desaceleração do meu escoamento, e aí ele desce um pouquinho e faz aquele vórtice da ferradura. Eu tenho descolamento aqui, eu tenho vórtice. E aqui atrás eu tenho toda essa região de recirculação. Eu consigo observar isso, mas é uma bagunça danada. Eu não consigo observar daquele jeitinho bonitinho que estava ali naquele resultado do KY. Então, a gente precisa sempre se lembrar que quando eu vou observar... Peraí. Isso. Quando eu observo um resultado como esse do KY aqui, tá? Que é um resultado de Reynolds Average, eu não vou, de fato, encontrar isso lá no escoamento prático. O que eu vou encontrar lá no escoamento prático é aquela bagunça que a gente acabou de ver naquela simulação de DNS. O que eu tenho no resultado do KY é um resultado que de escoamento médio. E por isso, claro, eu vou ter as minhas, vamos dizer assim, as minhas limitações na representação. Vai ser idêntico? Não, não vai ser idêntico. O grande ponto aqui é, eu não vou conseguir representar exatamente as minhas flutuações. Aí o que você precisa se perguntar é, será que eu preciso mesmo das minhas flutuações? Será que, para o meu problema específico,
eu não vou conseguir, vamos dizer assim, sobreviver simplesmente olhando as variáveis médias? Para a maioria esmagadora dos problemas, o que eu preciso é conhecer como é que a média do escoamento se comporta. Então, se eu tiver uma boa representação da média, isso é suficiente, tá? O nosso problema vem justamente aí com o modelo K-Epsilon, que às vezes as médias elas não representam de maneira tão adequada. Eu mostrei esse gráfico aqui na aula passada para vocês, que era o quê? Lembra que no modelo K-Epsilon eu tenho as constantes do modelo. E aí observa aqui que o resultado que está do lado de cá, que está a nossa, bom, está à esquerda, né, da gente, ele é um resultado com as constantes no valor padrão. E o resultado que está do lado de cá, ele é um resultado com constantes modificadas. A gente consegue observar que eu tenho velocidades diferentes, eu tenho um fenômeno um pouco diferente. Vamos pegar só uma coisa das duas, uma característica das duas velocidades, tá bom? Ó, se eu observar aqui, ó, presta atenção aqui, ó, nos vetores, tá vendo? Eles estão negativos, eles estão todos voltando, ó, aqui, né? Eles estão voltando até um determinado ponto, ó. Daqui para lá, eles começam a ficar orientados para no sentido dos escoamento. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma região de recirculação que ela é mais ou menos desse tamanho. Tá vendo? Se você conseguir desenhar aqui, você vai observar, inclusive, ó, que tem vetores voltando e já tem vetores indo, ó. Então, eu consigo mais ou menos vir aqui e delimitar essa região de recirculação. Quando eu olho para esse cara aqui, você pensa assim, poxa, o escoamento é muito parecido. Mas ele tem algumas características muito diferentes. Vocês estão vendo que, ó, mesmo aqui, ó, eu ainda tenho vetores voltando. Olha aqui que interessante. O descolamento que aconteceu aqui do lado, ele é tão intenso. Opa, desculpa. O descolamento que aconteceu aqui do lado, ele é tão intenso que você está vendo que mesmo aqui, ó, o prédio termina aqui, ó, né? Ó, eu ainda tenho vetor voltando. Então, olha o tamanho da minha região. Vou fazer de conta que ela termina aqui, né? Provavelmente ela termina mais lá para frente, né? O tamanho da minha região de descolamento, tá vendo? Ela acaba sendo muito maior, tá? Então, eu exagerei um pouquinho aqui embaixo, né? Deixa eu tentar melhorar aqui, porque eu peguei uma região de escoamento ainda positiva. Aqui, ó. Assim. Ó, peguei só os vetores de velocidade negativos. Então, o que acontece? Você está vendo que é um escoamento muito... um resultado muito diferente do outro. Então, você encontra diferenças bastante significativas, tá? Qual que está correto? Bom, você só vai conseguir responder essa pergunta com a comparação de dados experimentais. E aí vem o grande problema. Nem sempre você tem dados experimentais, né? Mas quando você tem dados experimentais, você nota que o modelo K-Epsilon, ele falha significativamente em diversas situações, né? Essas situações, especificamente falando, tá? Essas situações onde você tem curvatura das linhas de corrente aqui, ó, não é uma situação onde ele se comporta muito bem. Essas regiões onde você tem essas linhas essas recirculações muito intensas, principalmente se o modelo é baseado na lei da parede, tá? Ele também é bastante falho, tá? E se você tem olha só, essa região aqui, ó, onde você tem a desaceleração do escoamento, ele também costuma falhar de maneira significativa. Depois que a gente acabar de mostrar isso aqui, que eu consegui mostrar os modelos baseados em tensões de Reynolds e os modelos baseados em LES, eu vou mostrar esse mesmo problema, qual é o resultado usando os 3 tipos de modelo, e aí vocês vão poder observar as limitações. Isso é muito importante para a gente, porque ao longo dos trabalhos de pesquisa de vocês vão estar usando esses modelos. E aí vocês precisam entender a limitação. Funciona? Simulação numérica funciona? Funciona, mas ela tem as suas limitações, tá? Então, essas limitações, né, de regiões de recirculação, curvatura das linhas de corrente, tá? Ou mesmo essas de desaceleração, por exemplo, elas são um problema para o modelo. E nota, e aí eu tenho aquelas constantes lá que eu posso utilizar para tentar corrigir. Mas essas faltas de generalidade, tá? Do modelo K-Epsilon, elas levaram ao desenvolvimento, ao desejo, né? Por encontrar modelos mais sofisticados.
Então, se vocês lembrarem, quando a gente falou na equação lá do Kepsilon, né, quando a gente faz as médias de Reynolds, né, e aí, quando a gente faz a média de Reynolds, vai aparecer lá, na verdade, aquele termo, o I, o J, linha médio, né, que, na verdade, a gente pega e tenta fazer o quê? A gente vai usar a analogia de Boussinesq aqui para tentar simular ele como sendo, vamos dizer assim, proporcional, né, a um fenômeno, a difusividade, né? Então, a gente define a tal da viscosidade turbulenta, que aí tem todas aquelas limitações baseadas na viscosidade turbulenta, né? Por exemplo, essa história de isotropia, né? Uma das formas mais utilizadas para tentar fugir desse problema é justamente utilizar os modelos que eles vão fazer o quê? Eles vão escrever equações diferenciais para os termos do transporte de Reynolds, tá? Então, do mesmo jeito que a gente faz a equação diferencial lá, né, que foi isso que a gente viu, que a dedução lá da equação de K, e depois soma as equações, pois é, eu posso tentar fazer equações, eu descrevo as equações diferenciais, eu escrevo equações diferenciais para cada um dos tensores, dos componentes do tensor. Então, o que eu teria na prática seria uma equação com essa cara aqui, tá? Então, eu teria uma equação para o tensor, que ela vai ter aqui o termo de variação com tempo. Do mesmo jeitinho, eu vou ter aqui a advecção. Igualzinho eu vou transportar K, eu vou transportar um componente do tensor de Reynolds. Então, eu vou ter tempo, advecção. Deixa eu mostrar para cá que a gente fala sobre cada um deles. Teria o D, que é o termo de transporte difusivo, que está aqui, ó. Então, eu vou ter difusão. Vou tentar escrever. Difusão, eu vou ter produção. Esse cara aqui é o termo de pressão, porque precisa pensar o seguinte, que as flutuações de pressão do escoamento, tudo flutua, tudo varia, né? Os componentes de velocidade, né? Temperatura, por exemplo, concentração vai variar a pressão também. Então, eu vou ter um termo de variação de pressão. E, por último, aqui, a dissipação do mesmo jeitinho, tá? Bom, Eita, esse aqui ficou ruim, né? A dedução dessas equações, ela vai na mesma linha de dissipação. Ela vai na mesma linha disso que a gente acabou de conversar lá para a equação de K. E aí eu vou ter os termos que estão aqui, né? Ó, o primeiro vai ser o termo de transporte, tá? Convectivo. Aí olha só que... Convectivo não, desculpa. Transporte difusivo, né? Mas nota, ele não é bem o transporte difusivo ainda. Porque, olha, tá vendo que não tem viscosidade turbulenta aí? Na verdade, o que acontece? Quando eu deduzi lá a minha equação de Navier-Stokes, lembra que apareceu um sujeitinho lá de UI, UJ, linha médio, né? Olha o sujeito que apareceu aqui agora, tá? Então, já está aparecendo outro termo. Aí, muitas vezes, o pessoal está vendo, enquanto na abordagem convencional, a gente chama de fechamento de primeira ordem, porque essa aqui é minha incógnita, tá? Eu vou fazer um fechamento de segunda ordem, porque agora, tá vendo como eu desci uma ordem a mais? Eu agora já tenho a correlação de 3 componentes da flutuação, tá? Então, aqui eu vou fazer a minha aproximação novamente a minha aproximação não, a minha analogia de Boussinesq novamente e resgatar, bom, nesse caso eu não vou resgatar a viscosidade turbulenta, eu vou fazer o quê? Eu vou precisar de modelar esses termos, porque eu não conheço quanto vale isso aqui, né? Se vocês lembrarem, né, esse cara aqui já era difícil de calcular, esse cara aqui continua difícil de calcular. Agora eu tenho 3 componentes, né? Só que lembrem-se do seguinte, esse cara aqui agora, eu não preciso, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma equação diferencial para cada componente do tensor de Reynolds. Lembra, o tensor de Reynolds são 9 componentes, não é isso? Então ele vai ser as diagonais, né? V, W, W. Mas aí eu vou ter cada um deles aqui, né? O V, o W, V, U,
WU, aqui eu tenho V, não, se eu estou, desculpa, peraí que eu fiz errado, esse eu mantive aqui, então aqui é o W, então aqui eu vou manter o outro, vai ser o V. Então tá, esses são os meus 9 componentes, só que VU é igual a UV, é a mesma coisa. Então, tudo bem, eu tenho 9 componentes no tensor, mas eu tenho só 6 componentes de fato, né? Porque ele é simétrico, né? Isso daqui é igual a isso. Então, eu vou ter, na verdade, 6 equações diferenciais novas que eu vou ter que escrever para esses caras aqui. E aí eu vou ter, claro, que modelar cada um desses sujeitinhos que estão aqui. Lembrando que nem todos eles eu consigo dizer exatamente quanto eles são. Lembra que, quando eu olhar para a equação, toda vez que aparecer um termo como esse aqui, ó, tá vendo que é o produto, né? É o fluxo, efetivamente, né? IK ou JK, esse cara, agora eu conheço ele, porque eu sei qual é, eu tenho a solução de todos os termos do tensor de Reynolds. Mas quando eu me deparo com um carinha como esse aqui, eu não sei quanto vale isso, tá? Então, eu vou precisar fazer o quê? Modelar. Então, enquanto no primeiro caso, né, no modelos baseados em viscosidade e turbulência, eu precisava modelar diretamente o quê? O tensor, os componentes do tensor de Reynolds, agora não, agora eu conheço quanto vale o tensor de Reynolds. Eu começo a ter que modelar o quê? Os termos de ordem superior. Então, essa mudança, né, é a principal característica, a principal diferença entre os modelos baseados na tensão de Reynolds e os modelos usuais. O que vai acontecer, então, é que eu vou ter, nos modelos baseados na tensão de Reynolds, eu vou precisar de resolver equações diferenciais a mais, né? Mas eu vou precisar ter formulações, voltando aqui, tá? Diferentes, formulações específicas para cada um desses caras aqui, que eu, a princípio, não sei quanto é que vale, tá? Eu não sei quanto vale o gradiente da flutuação. Eu sei quanto vale a média da flutuação, tá? Então, o que acontece é que tem variáveis que eu não conheço. Então, vão surgir diversos modelos, tá? De tensões de Reynolds, que os mais variados possíveis, tá? Esse aqui, por exemplo, eu extraí do trabalho de uma dissertação de mestrado que teve aqui no programa de pós-graduação. Aí a estudante usou esse modelo do Lauder, Rees e Rod. Olha só, essa daqui é a fórmula que o cara utilizou para escrever lá o termo de flutuação da pressão. O interessante é o seguinte, eu vou, na verdade, basear, então eu tenho aqui, ó, o tensor de deformação, eu tenho aqui pressão, eu tenho aqui o próprio componente do tensor de Reynolds. Na verdade, eu fiz o quê? Eu escrevo um termo que eu, a princípio, tenho ele baseado em variáveis que eu não conheço, eu tento escrever o termo baseado numa formulação que em variáveis que eu conheço. Bom, o nome disso é modelagem, modelar, né? Eu fazer um modelo matemático para aquele termo desconhecido. Então, eu vou ter diversos tipos diferentes de modelos. Esse daqui é o do Lauder e Rees, tá? Eu tenho outros modelos, por exemplo, esse modelo aqui, se não me engano, esse modelo aqui era do... Bom, eu não vou lembrar o nome, mas vocês já estão vendo que é uma formulação um pouquinho diferente, né? Onde eu vou definir, eu vou usar variáveis diferentes, tá? Para chegar efetivamente no mesmo resultado. Bom, no mesmo resultado, né? Para tentar modelar os termos efetivamente que eu não consigo modelar. Infelizmente, todos esses modelos, eles têm uma limitação. Qual é a limitação? Eles vão depender fortemente de constantes empíricas, tá? Por que eles vão depender fortemente de constantes empíricas? Bom, porque não tem jeito, né? A gente está tentando modelar um termo que a gente não consegue calcular, tá? A gente está tentando modelar com uma formulação empírica mais simplificada. Então, quando a gente não consegue fazer isso, a gente tenta escrever, tá vendo aqui, ó, que aparece um 0,15, 0,125, tá vendo? Aqui estão as constantes, tá vendo?
a gente tenta representar, criar expressões para representar melhor aquele tensor, aquele termo que a gente não conhecia, tá? E esse é o desenvolvimento do modelo propriamente dito. E aí eu tento, então, com essa abordagem, produzir uma equação que faça sentido matemático. Mas, por exemplo, em muitos casos, o que vai acontecer? Os modelos matemáticos, eles acabam também sendo falhos. Só vai justificar eu usar um modelo como esse que resolve 6 equações diferenciais a mais, se eu tiver um ganho significativo em relação àquele outro lá, aquele K lá, que eu tenho só 2 equações diferenciais. Mas tem uma característica bastante interessante nos modelos de tensor de Reynolds, que é o seguinte. Nota que a formulação aqui, observe esse termo, esse é o termo de correlação entre a pressão e a tensão, tá? Então, eu estou aqui calculando, os termos que aparecem aqui são os termos, são as variáveis do escoamento normal, do escoamento médio. Então, tá vendo que vai aparecer aqui, tá vendo? Vai aparecer os componentes de velocidade, tá vendo? Vão aparecer aqui no tensor de deformação, aparece o componente de velocidade, então são coisas que você já tem calculado. E aparece também tá vendo aqui, os tensores, que teoricamente você conhece o valor desses caras, esses caras estão sendo calculados. Agora, estão vendo aqui que aparece K aqui, tá vendo? Tá vendo aqui, K? Aí você pode pensar, poxa vida, vai resolver essas 6 equações diferenciais a mais e eu vou ter que resolver mais uma equação diferencial, que é agora K, que é a energia cinética turbulenta. Olha aqui o termo de difusão. Novamente, apareceu o K aqui. Então, será que eu vou ter que resolver uma equação diferencial a mais? Não, aí você não precisa resolver a equação diferencial de K. Por quê? Porque, por definição, você sabe que K é igual a meio, né, de U1 ao quadrado médio mais U2 ao quadrado... meu linhazinha, né? Você sabe disso. Que é justamente o quê? A somatória da diagonal do tensor das tensões de Reynolds, tá? Então, K eu não preciso resolver. Mas, olha o danado do epsilon aqui, Tá vendo? Então, ou eu uso uma forma simplificada para calcular o epsilon, mas aí você começa a perder precisão, ou eu vou cair no mesmo problema que eu tinha antes. Eu vou precisar resolver uma equação diferencial análoga lá ao K-epsilon, eu agora vou utilizar aqui no meu modelo. Com uma grande vantagem, tá? Se vocês forem procurar, vocês não vão encontrar aquele termo de difusão turbulenta baseado no MIT. Por quê? Porque esse, na verdade, se eu conheço quanto valem os meus fluxos turbulentos, eu posso justamente dar sumiço, né, na viscosidade turbulenta, porque até agora, sempre que eu precisei fazer, que eu não conhecia, né, os meus fluxos, eu usei MIT, DUI, né? Foi isso aqui que eu usei. O que acontece agora é que, já que eu conheço quanto vale esse cara, né? Já que eu conheço, agora porque eu resolvo isso aqui, né? Eu posso pegar e usá-lo para calcular o termo de difusividade, efetivamente, tá? A ideia, então, vai na mesma linha, tá? Eu vou descrever uma equação de epsilon, tá? Só que agora eu não vou usar MT. Ótimo. Esses modelos, eles realmente funcionam muito bem. Só que eu ainda tenho alguns probleminhas do mesmo jeito que eu tinha o meu probleminha lá com o meu K-epsilon lá, aquela história de só na parte, no meu núcleo mais turbulento, que o K vai ser válido e tal. Aí começam as várias abordagens diferentes, né? Para você lidar com os modelos, né? Então, a maioria deles é baseado mesmo naquela equação epsilon. O que vai mudar é a forma de você descrever o D, o sigma e o epsilon, mas alguns não vão usar a equação de epsilon, né?
vão lá na mesma linha que o Wilcox, não tem lá o modelo K, epsilon e o K, ômega? Bom, a ideia do Wilcox é, em vez de usar epsilon para modelar o termo de dissipação, eu vou usar o quê? Eu vou usar epsilon, eu vou usar ômega, onde ômega vai ser igual a epsilon dividido por K. Então, K eu já calculo explicitamente, né? K eu conheço lá os valores os componentes do tensor das tensões de Reynolds, eu calculo quanto é. E aí eu vou ter, então, em vez de resolver uma equação de K, eu vou resolver, desculpa, em vez de resolver uma equação de epsilon, eu vou resolver uma equação de ômega. Entenderam a jogada? Tá? Essa abordagem, eu não vou entrar aqui muito em falar modelo por modelo, porque o que acontece é que tem dezenas de modelos diferentes, né? Esse daqui, por exemplo, é a equação para o ômega. Aí essa daqui já é a equação do outro modelo, né? Esse é a formulação original de 88 do Wilcox. Aí eu já tenho o K-ômega baseline, que ela é modificada para utilizar esse fatorzinho aqui, tá vendo aqui que aparece já agora nova, mais uma coisinha, e aí esse fatorzinho já é o baseline da formulação do Mentor já de 94. Essas abordagens, elas variam significativamente. Aí eu posso falar para vocês, se lá no modelo de baseado na viscosidade turbulenta, eu tinha claramente uma formulação que é mais utilizada do que todas as outras, que é o modelo K-epsilon, tá? K-epsilon é o padrão, é o mais utilizado, e aí eu tenho uma série de variações a partir dele. Tem algumas utilizações do K-ômega também, mas ele não é nem de longe tão popular quanto o K-epsilon. O K-epsilon é o mais utilizado. O K-ômega ele tem se popularizado bastante agora, com o aumento do poder computacional, ele tem se popularizado bastante. Por quê? Porque ele precisa de uma malha muito fina perto da parede, basicamente, né? Então, ele tem sido mais utilizado, mas o número de artigos com K-epsilon é muito maior. Aqui, nessa classe de modelos baseados em tensões de Reynolds, se a gente for tentar identificar claramente quais são os mais citados, talvez o que eu possa falar para vocês que é o mais citado é esse camaradinho aqui, que é a versão do Lauder e do Rode. Esses caras, essa formulação original talvez seja a mais citada de todas. Lembrei, ó, tá ali ó, o nome do Speziale e Gatsky. Essa também é Basque, essa é SG. Ela também é bastante citada. A do Mentor é bem mais recente, né? Enquanto o do Lauder é de 1975, a do Mentor é de 94, né? Então, ela é bem mais recente, o número de citações ele é bem menor. Mas o que está acontecendo mais recentemente na literatura é o seguinte: qual é o grande problema? Tá? Esses caras, quando eu vou lidar com a solução de um modelo baseado nas tensões de Reynolds, o que acontece é o seguinte: ó, eu já tenho que resolver, quando eu vou resolver qualquer escoamento, 4 equações diferenciais, tá? Que são o quê? Que são as equações de conservação de massa, conservação de quantidade de movimento nas 3 direções, U, V e W, tá? Os modelos de mecânica dos fluidos computacional, eles vão fazer o quê? Eles vão resolver U, V e W e usa conservação de massa para calcular a pressão, que é a minha quarta incógnita. Então, tem 4 incógnitas no escoamento, que são U, V e W, e pressão, e eu tenho 4 equações. Então, é um problema fechado, tá? Quando eu vou resolver um modelo do tipo K-epsilon ou K-ômega, eu tenho mais 2 equações diferenciais. Então, percebem que quando eu tenho 2 equações diferenciais a mais, na brincadeira aqui, eu já aumentei o meu requerimento computacional em 50%. Eu saí de 4 e fui para 6. Mas não é só isso, tá? Eu trago uma complexidade nesse problema maior, porque, olha só, quando eu estou resolvendo só a equação na forma laminar, tá? Vamos pensar aqui, ó, quando eu vou resolver laminar, tá? Eu vou resolver. Essa é a forma que a maioria dos algoritmos funcionam para a solução dos problemas, tá? Eu vou resolver a equação do componente velocidade U, aí eu vou pegar
Primeiro eu faço o chute inicial do meu escoamento, da velocidade. Chutei, dei um chute inicial, vamos supor que seja todo mundo igual a zero, U, V e W igual a zero, tá? Então eu vou resolver a equação com o meu chute inicial. Depois eu calculo a velocidade U e vou calcular usando o meu chute inicial. Aí eu vou depois fazer o quê? Calcular V. Calculei U, uso a solução de U para calcular V. Uso a solução de U e de V para calcular a equação de W, tá? Então, U, V e W. Bom, por algum método, e aí tem vários métodos de resolver isso, né? Simple, Simplec, que eu acredito que vocês veem isso no curso de Dinâmica dos Fluidos Computacional. Eu vou calcular qual é o meu campo de pressão. Ora, depois que eu faço isso, eu volto aqui, tá? E calculo de novo U. Por que eu preciso calcular de novo U? Ora, porque eu calculei o U aqui com o valor de V que era do meu chute inicial. Eu não sabia quanto era o valor de V. Né? Lembra que a equação de conservação de quantidade de movimento tem todos aqueles termos, né? Ela vai ter U, V, W. Então, a solução de U depende de V, que depende de W e que depende da pressão. Certo? Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter que, então, recalcular U. Quando eu recalculo U, o valor de U vai mudar, eu vou, então, calcular V, calcular W, pressão, e por aí vai, eu vou continuar nessa brincadeira aqui. Quando eu vou fazer a mesma coisa, e aí, pensa assim, que eu vou colocar, vou fazer numa... Apaguei, não devia ter apagado, né? Mas, quando eu vou calcular a mesma solução para um problema agora turbulento, eu vou ter um outro, mais duas equações aqui. Eu vou ter que lidar com K e depois eu vou ter que lidar com, vamos assumir que a gente está usando o modelo Epsilon, tá? E aí eu venho para cá e agora o meu loop passa a ser todo esse aqui, ó. Então agora eu já estou lidando com um modelo, né? K-epsilon, e aí o meu loop, né, em vez de ser só esse aqui, ele já vai ser agora tudo isso aqui, né? Então, UVWPKY. UVWPKY. Grande problema é o quê? Para cada... E aí não podemos esquecer. As equações de conservação de quantidade de movimento, que elas vão ter sempre aquela cara, né? D, Rho, U, dt mais D, Rho, U, I. Aí aqui vai ser o J, por exemplo, né? Aqui seriam os termos bom, aqui eu tenho tempo, aqui eu tenho advecção. Aí eu vou ter aqui os meus termos de... Bom, quando eu estiver no laminar, é assim, né? Não é turbulento, né? Aí eu vou ter o meu termo aqui de difusão. E aqui eu teria o meu termo de gradiente de pressão. Tá? Isso daqui seria o que eu estou resolvendo aqui. Então, olha só. Na solução do U, cadê o do meu U, eu vou depender do outro componente de velocidade, que é o J. Tá? E vou também depender do componente de pressão. Então, cada um deles depende aqui. Quando fica turbulento, esse sujeito aparece aqui. Ó. E aí, esse sujeitinho, ele vai ser calculado como? μT vai ser o quê? Semi K ao quadrado sobre epsilon. Então, eu vou passar a ter o meu campo de velocidade, ele vai ser altamente dependente de quem? De K e de epsilon. Então, isso daqui não é só que eu tenho duas equações diferenciais a mais. Não, não é só isso. O que acontece é que eu começo a ter também o quê? Eu começo a ter a dependência de mais equações. Então, aquele número de iterações aqui, se antes eu precisava de 10, agora eu começo a precisar de 100 iterações. Tá? Por quê? Porque eu vou precisar fazer, resolvo um, resolvo o outro, resolvo o outro, resolvo o outro, depois volto e resolvo de novo. Tá? Bom, então essa começa a ser a minha diferença do escoamento laminar para o escoamento turbulento na parte de solução numérica. Bom, isso quando a gente estava usando o modelo baseado em K-epsilon. Agora que eu estou usando o modelo baseado nos tensores de Reynolds, eu posso desenhar o mesmo gráficozinho aqui. Opa, risquei sem querer. O mesmo gráficozinho que eu usei aqui. Só que agora eu vou ter alguma coisa assim, ó. Vou até trocar de cor, ó. Desenhar de azul aqui do lado, ó. Eu vou ter agora uma equação para U, depois eu vou ter uma equação para V, uma equação para W. Aí depois eu vou ter uma equação para pressão,
Aí eu vou ter uma equação para U', depois uma equação para U', V', depois uma equação para U', W', depois uma equação para V', V', depois uma outra equação para V', W', e depois uma última equação para W', W'. Não pensem que é o último, que na verdade agora eu tenho uma equação de epsilon. Depois que eu resolvi todo mundo, eu volto aqui. Então, lembra que eu tinha originalmente 4 equações diferenciais, eu tive que resolver mais 2 equações diferenciais, né? Isso daqui era quando eu estava fazendo o quê? Usando modelos de turbulência baseados na hipótese de viscosidade turbulenta. Então, primeiro capítulo da nossa história era um problema laminar quando eu tinha 2 equações. Eu estou resolvendo o turbulento agora com viscosidade turbulenta, eu tenho 6 equações. Bom, mas agora, se a gente tem modelo baseado nas tensões de Reynolds, o bicho pegou, né? Porque eu vou ter 4 equações, mais 6 equações, que são 6 tensores, mais uma equação. Então, eu estou com uma, mais 6, 7, com mais 4. Então, se eu tinha 6 equações aqui, opa! Se eu tinha aqui, nesse cantinho aqui, 6 equações, agora eu já tenho 11 equações. Aí você fala, pô, professor, quase o dobro, né? O meu esforço computacional. Não, ele é muito mais do que o dobro. Por quê? Porque além do problema relacionado ao número de equações maiores, eu tenho esse acoplamento. A convergência, tá? Nesse processo iterativo de resolve U, resolve V, resolve P, U', cada um deles, ela é muito, mas muito mais lenta. Tá? Normalmente, quando você vai usar esse tipo de modelo, o que você faz? Você resolve um modelo baseado em viscosidade turbulenta, como esse aqui, tá? Que vai ter apenas 6 equações, tá? Depois que você chegou à solução dele, você usa ele como chute inicial para começar a sua solução do modelo das tensões de Reynolds, de tão demorado que é efetivamente a solução de um escoamento baseado. Peraí, só um pouquinho, deixa eu que eu fechei sem querer aqui. De tão demorada que é a solução do equacionamento baseado no modelo de extensões de Reynolds, tá? Então, não é só o número adicional de equações, está também relacionado aqui a dificuldade ligada ao acoplamento entre essas 11 equações diferenciais que você está resolvendo, tá? Então, ele é muito mais complexo de resolver. Uma forma, e aí é o grande desafio, efetivamente, da gente utilizar, para a gente utilizar esses modelos, tá? Uma forma que é utilizada para tentar resolver esse problema é o Algebraic Reynolds Stress Model. O que é o Algebraic Reynolds Stress Model? Na verdade, a ideia do modelo algébrico é fazer o seguinte: eu assumo, tá, que eu vou ter aqueles termos. Eu assumo, tá, que os termos de transporte do modelo. Cadê a minha. Peraí, sem querer desliguei a minha canetinha. Eu vou assumir que os termos de transporte, tá, do meu tensor, que eles são proporcionais ao transporte de carga. Faz muito sentido, né? Afinal de contas, se eu tiver o transporte de um componente do meu tensor de Reynolds, tá? Pela velocidade do escoamento, é razoável assumir que o transporte do outro tensor de Reynolds, se você observar quem transporta é a velocidade. Ele vai ser aproximadamente proporcional. Então, ele usa, uma simplificação,
tá? Ele vai tentar assumir o quê? Que os termos, esses termos de transporte, eles são proporcionais ao transporte, por exemplo, da energia cinética turbulenta. E aí, não vou mostrar aqui a definição, a dedução disso, mas a ideia básica é, ora, eu resolvo as equações diferenciais para K e para epsilon. E assumo que o transporte dos meus tensores, ele é proporcional uns aos outros, ou seja, ele é proporcional ao transporte de K. Então, se eu elimino aquela primeira etapa lá do transporte, eu sobro só com os outros termos lá de produção e dissipação, tá? E aí eu vou calcular os termos, tá? De produção, dissipação e os próprios tensores com base numa expressão algébrica. Esse modelo, ele foi bastante utilizado durante bastante tempo. A ideia principal dele, então, é eliminar a necessidade de solução das 11 equações diferenciais a mais, tá? Com esse modelo, o que eu faço? Eu resolvo somente as 6 equações diferenciais que eu já resolvia lá quando eu estava lidando com o modelo baseado em viscosidade turbulenta, ou seja, 3 equações de Navier-Stokes, uma equação de conservação de massa, mais 2 equações de turbulência, K e Epsilon, tá? Com K e Epsilon, eu calculo, tá vendo esses termos aqui, ó, de produção, de dissipação, eles estão todos aqui. Eu vou calcular algebricamente quanto vale os meus tensores, tá? E aí jogo para dentro do modelo, tá? O que vai acontecer? Claro que, nesse caso, a minha equação lá de Navier-Stokes, ela vai ser um pouquinho diferente, né? Porque, olha só, nesse caso aqui, eu não estou fazendo isso daqui igual a μt, tá bom? Então, eu não estou fazendo esses caras aqui, eu não estou usando a analogia de Boussinesq. Eu estou calculando explicitamente quanto valem os componentes do tensor de Reynolds. Quando eu faço isso, eu tenho uma grande vantagem, que é fugir da minha viscosidade turbulenta. E aí, lembre-se disso, tá? A viscosidade turbulenta, ela é um grande problema. Lembra lá da isotropia, por exemplo. Tá? Então, tem o do transporte contra o gradiente. Então, tem várias situações que a viscosidade turbulenta não funciona. Então, eu abro mão, em vez de calcular, né, o meu μt com base em K e Epsilon diretamente, tá? E no gradiente, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tensor, tá aqui, ó. Continua, tá vendo, baseado, ó. K tá aqui, ó. Epsilon tá aqui. Epsilon tá aqui. Tá aqui. E termo de produção é aquele mesmo termo de produção que a gente tinha visto lá atrás, tá? Eu vou, então, calcular agora, de maneira algébrica, de maneira explícita, quanto vale os meus tensores turbulentos. Pô, professor, isso aí é muito bom, né? Isso aí melhora pra caramba a precisão. Sim, melhora muito a precisão em relação aos modelos, por exemplo, KY. Mas, assim, eu acho que, por vários motivos, esses caras, eles não... Esse grupo de modelos, né, apesar de ele ser mais interessante, né, ele é muito mais barato computacionalmente do que os modelos baseado no tensor de Reynolds, que resolve aquele monte de equações, tá? Mas ele não ficou tão popular. Bom, ele é melhor do que o KY, né? Ele funciona, os resultados dele, de maneira geral, são muito melhores, né? Mas ele não pegou, tá? De fato, não é um modelo que você encontra ampla utilização na literatura. Você ainda continua limitado a constantes em alguns casos, e aí acontece, como ele não pegou, não colou mesmo, assim, não tem muita gente que usa ele direto, né? Não tem muito trabalho analisando as constantes, mas ele é um modelo bastante útil, por quê? Porque ele consegue níveis de performance melhores do que os níveis de performance dos modelos convencionais, como o KY e Kômega,
tá? Sem ser tão pesado quanto os modelos baseados nas tensões de Reynolds, tá? Mas, de fato, não é um modelo que é amplamente utilizado. Esses grupos aqui, então, esses dois caras aqui, né, os modelos aqui, nesse grupo aqui, né, a gente desenha os principais representantes como sendo K-epsilon e o modelo K-ômega, né, e aqui nos tensores de Reynolds são esses modelos que a gente acabou de ver, né. A gente, normalmente, na literatura, você vai encontrar como um nome assim chamado de DSM e o outro sendo ASM. DSM, que é Differential Stress Model. Differential, porque é diferencial, né? Uma equação diferencial para resolver o stress. O stress é o linha, né? Os tensores de Reynolds, né? As tensões de Reynolds. Então, você vai ter um modelo para resolver as tensões de Reynolds baseado nas equações diferenciais. Então, é Differential Stress Model ou Algebraic Stress Model. Todos os dois, então, são bastante utilizados. Esse grupo que está aqui, ó, esse grupo aqui, ele consiste, que é esse que está desenhado aqui, ó, tá? Esses carinhas aqui, eles consistem mais ou menos uns 95% da literatura que vocês vão encontrar sobre turbulência na prática, tá? Por quê? A maior parte, de fato, dos problemas são resolvidos por esses modelos. Eles erram? Sim, eles erram, tá? Vários estudos mostram que eles têm a sua acurácia, ela não é tão boa quanto a gente gostaria. Mas eles funcionam muito bem. Durante muito tempo, pensou-se que a solução para as limitações dos modelos de difusão turbulenta estaria aqui com os modelos das tensões de Reynolds, tá? Só que o que está acontecendo é que, gradualmente, os modelos que estão sendo muito mais citados na literatura são os modelos baseados em LES.